Hoje nós saímos um pouco daquele contexto do estudo do livro de Atos dos Apóstolos para falarmos de algumas coisas que são comuns à nossa era. E a nossa época é esse momento em que nós estamos vivendo. Eu estou há 15 anos aqui. E todo final de ano um monte de irmãos me ligam para saber: pastor, pode comprar a árvore de Natal? Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. E ano após ano eu repito as mesmas coisas e parece que não ficam gravadas. Infelizmente, um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa caminhada hoje como evangélicos é nós vivermos um cristianismo que não faz desassociação entre o culto público e a vida particular. Na verdade, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele fala que a partir do momento em que Cristo se torna parte da nossa vida, a nossa vida é transformada num culto. Principalmente por causa dessa nova realidade de sermos o templo do Espírito Santo, sermos a habitação de Deus aqui nesse mundo, e onde quer que nós estejamos como crentes, onde quer que nós estejamos como pessoas, Deus vai estar lá. Então, o Dr. Heber Campos Júnior, ele falando sobre essa dificuldade que os cristãos nos nossos dias eles enfrentam, ele fez uma comparação bem pertinente, assim, bem aplicável. Ele diz que boa parte da comunidade evangélica hoje é constituída de imigrantes. Um imigrante, eu conheci pessoas assim, eu tive professores assim. Quando ele vem de um país para o nosso, ou normalmente quando alguém sai do Brasil e vai passar um determinado tempo em outra nação, o que é que ele faz para não perder os costumes assim que ele usufruiu a sua vida toda? Via de regra, eles, dentro da sua casa, eles vivem como se estivessem no seu país de origem. Mas fora da sua casa, quando eles vão para a vida comum, eles tentam se comportar como as pessoas do país para onde eles foram se comportam. Então essa é a figura do imigrante. Ele vive uma vida no seu lar, no seu verdadeiro habitat, na sua verdadeira casa, mas a partir do momento que ele sai das suas portas, ele se deixa contaminar por influências culturais que não são da sua terra, da sua nação, da sua pátria. Então, infelizmente, muitos crentes são assim e por isso nós enfrentamos tantas dificuldades assim e temos que dar tantas explicações para essa realidade. Por quê? Porque o desejo do coração de muitos é se adequar ao mesmo curso de vida, à mesma conduta e à mesma prática cultural que as pessoas praticam na sua vida comum. Então, quando chega essas épocas de festas, aí parece que a coisa fica mais aguçada. Então, de uma hora para outra, nós queremos ser aqui, no meio da comunidade cristã, no meio da comunidade evangélica, e quando estamos fora dela, nós somos iguais a qualquer outro que não tem Jesus Cristo. E esse tipo de perspectiva não existe no cristianismo. Nós devemos ser aqui, o que nós somos aqui, devemos ser em qualquer lugar. O que nós somos no meio da comunidade do povo de Deus, nós somos em qualquer lugar, ainda que estejamos sozinhos e distante dos olhos evangélicos. Então esse é um desafio muito grande. Então a cultura fora da nossa realidade religiosa, assim, ela tem coisas boas que podem ser usufruídas, mas ela tem coisas mais que precisam ser cortadas da nossa vida e nós não devemos participar disso. Então, quando chega nessa época, existe uma série de tentativas de explicações, via de regra, demonizando a festa de Natal. Eu não aconselho ninguém ir lá na internet e procurar um estudo sobre o dia de Natal. Você vai enlouquecer. Você vai ficar apavorado. E nessa época do ano, para qualquer lugar que você for, você vai ver um demônio agarrado em tudo que é bolinha de Natal, enfeite e até presente. Então, nesse sentido, nós precisamos entender, mesmo sabendo que essas práticas que são aplicadas hoje, nessa época do ano, elas tiveram sua origem em festas pagãs do passado, só que nós precisamos lembrar que essas festas pagãs não se celebram mais. Então, o que nós temos
é um apropriamento desse período a fim de estimular as pessoas ao consumo. Então, a cultura natalina, ela tem como propósito não levar você a cometer o pecado de idolatria porque você colocou uma árvore de Natal na sua casa. Mas a cultura natalina tem como propósito estimular você a gastar dinheiro com os enfeites que criaram para ornamentar a sua casa e com as comidas que prepararam para você preparar a ceia da família. Então, o que nós temos hoje é uma influência tipicamente cultural, materialista e consumista. Tudo tem como propósito incentivar você a comprar. Tanto que, imagina, alguém chega para você, pegar assim, para a Juliana e dizer, aí, já comprou, vai dar um presentinho para a Valéria? Não, ela vai ficar feliz da vida. Ela vai acordar no dia 25 de manhã, olhando para o lado assim, para ver se o Papai Noel passou. Então, isso faz parte da cultura, em si não é ou não constitui nenhum pecado você praticar, desde que isso não venha trazer nenhum prejuízo para a sua fé, para o seu testemunho e aí por diante. Então, é normal. Se a gente chega no meio de uma multidão e diz, dia de Natal, o que foi que veio na sua cabeça? Por incrível que pareça, gente, ano passado, ano retrasado, nós ainda vimos algumas propagandas de TV que faziam alusão a Jesus Cristo, ao presépio e por diante. Esse ano eu não vi nenhuma. Eu até hoje à tarde estava vendo na internet para ver se encontrava alguma propaganda que de alguma maneira colocasse um presépio lá e dissesse, olha, Natal é tempo de celebração do nascimento de Jesus Cristo. Não tem. Na verdade, o tema do Natal desse ano é o mundo encantado. E aí você vai ver doente, vai ver um monte de coisas, vai ver fadinha, que não tem nada a ver com o Natal, mas você vai ver uma série de coisas que não diz respeito à realidade do porquê essa data foi instituída. E o que ela deveria trazer à memória do povo quando a estivesse celebrando. Então, infelizmente, quando pensamos em Natal, ou quando falamos a palavra Natal, as pessoas, primeiro, lembram do Papai Noel. Uma figura criada, fictícia, inventada, que teve a aparência daquilo que nós conhecemos hoje, como é que eu posso dizer assim? Maquiada, para ficar com uma cara de saudável, bondoso, misericordioso, feliz. Apesar da figura do Papai Noel, como conhecemos hoje, aquele velhinho, gordinho, vestido de vermelho, barbudo, que mora no Polo Norte e que dia 24 de dezembro sai com seu trenó puxado com rena que voa para entregar presentes para crianças, apesar de ela ter uma data posterior, mas o conhecimento e a divulgação de maneira mais ampla surgiu na década de 30, 1931, na verdade, quando a Coca-Cola, se aproveitando de uma imagem criada por Thomas Nast, ele criou esse Papai Noel, era um americano, e a Coca-Cola, se aproveitando dessa imagem do bom velhinho que havia sido criada, ela contrata um design chamado de Haddon Sandler, e esse Haddon, ele tinha que pegar aquela imagem do Papai Noel, do velhinho de barba branca que havia sido criada e dar uma reformulada nela. Então ele deveria transparecer felicidade, serenidade, ele deveria transparecer bondade, misericórdia, deveria ser feliz. E a criação desse Papai Noel foi para que se utilizasse nas campanhas publicitárias da Coca-Cola. Aquela imagem do bom velhinho esboçando felicidade, tomando uma Coca-Cola e dizendo, isso aqui é para você também. Moral da história, a Coca-Cola vendeu muito. Muito mesmo. Então essa imagem do bom velhinho é uma imagem patenteada. De uns anos para cá você notou que em algumas propagandas o Papai Noel desapareceu, principalmente dessas grandes empresas, porque via de regra eles precisam pagar direitos autorais à Coca-Cola pela imagem do bom velhinho. Ela é patenteada,
Pelo menos por aquilo que a gente sabe, ela foi registrada pela Coca-Cola. Então, foi algo inserido na cultura que não fazia parte das festividades anteriores, mas que encontrou um espaço tão grande que hoje, quando se fala de dia de Natal, a primeira imagem que vem à mente das pessoas é a imagem do bom velhinho. Segunda coisa que nós temos nesse período e que vai vir à mente das pessoas é que Natal é época de dar presente. Então as pessoas ficam esperando o dia 24 de dezembro para ganhar mais um presente, porque é um monte, né? Sai de Dia das Mães, começa em maio, depois de maio vem o Dia dos Namorados, em junho, depois vem o Dia dos Pais, depois vem o Dia das Crianças, isso insere no meio o Dia dos Professores, ninguém tem Dia dos Avós, e eles não ganham presente, já mudou? E aí depois vem caminhando até chegar no clímax, que eles dizem, depois do Dia das Mães, é o melhor movimento que o comércio tem em termos de presentes. Então, se criou e se estabeleceu o costume de dar presentes, que também vem de festas pagãs. Tudo aquilo que a gente, por exemplo, faz hoje no Natal, gente, já foi praticado em uma festa pagã, festa que cultuava ídolos no passado. Existe uma festa que era celebrada no Império Romano, o nome dessa festa era Saturnália. Ela era celebrada no período de inverno, o que chamava-se de solstício de inverno, que tinha seu clímax na comemoração do nascimento do Sol Invicto, que foi o motivo pelo qual o nascimento de Jesus foi colocado dia 25 de dezembro. Mas nessa festa, o que é que eles faziam? Eles faziam banquetes regados a muita comida. Eles, nessa festa da Saturnália, eles trocavam presentes uns com os outros. Eles tinham o costume de dar-se presentes uns aos outros. Nessa festa da Saturnália, eles cortavam pinheiros e enfeitavam esses pinheiros com ornamento, inclusive com cerejas pretas, essas cerejas fazendo alusão ao Deus Sol, que era cultuado naquela época. E também na Saturnália era um período que você deveria esboçar a sua bondade para com os outros. Aquele velho espírito de natalino, né? O cara briga de 1º de janeiro até 23 de dezembro. Entre o dia 24 e o dia 31 ele fica bonzinho. Porque dia 31 de meia-noite ele tem que abraçar todo mundo e dizer Feliz Ano Novo. Embora no dia 1º ele volte a brigar de novo. Mas esse costume, nessa época, nessa festa da Saturnália, as pessoas elas eram bondosas umas com as outras, não importa o que tinham sido. Então, nós temos uma série de costumes que fizeram parte da vida comum das pessoas e, como consequência disso, foram abraçados também por um único motivo, por causa da data. Talvez o que influenciou essas práticas no período natalino, como nós entendemos, 25 de dezembro sendo o auge disso, é o fato de que o nascimento de Jesus Cristo, que possivelmente é o último lembrado da época, Natal, lembra de Papai Noel, Natal, lembra de dar presente, Natal, lembra da ceia com muita comida e bebida, Natal, se lembra da árvore de Natal que tem que ser enfeitada com luzes para ficar muito bonito, Natal é tempo de você fazer o que é bom para as pessoas. E aí depois de tudo isso você diz Natal, aí ele diz, olha, eu me lembrei, foi quando Jesus nasceu. Então, esses costumes faziam parte de uma celebração pagã que era celebrada e comemorada naquele período apostólico, pós-apostólico, no Império Romano. Até o século IV, nós não tínhamos nenhuma celebração ao nascimento de Cristo na igreja. Então, uma coisa a gente pode dizer, né, que o Natal não é uma festa que se originou do cristianismo. Cristo nasceu, então, depois que Cristo foi para o céu, a igreja começou a celebrar o nascimento dele. Não começou. A própria enciclopédia católica, ela deixa claro isso, né? A enciclopédia católica diz que a celebração do Natal não fazia parte dos costumes ou dos festivais celebrados pela igreja primitiva.
Então, até o século IV, né, ano 300, mais especificamente 330, até o século V, não havia celebração de Natal dentro da igreja. O que havia de verdade era a celebração da ceia. O que era celebrado em relação a Jesus Cristo, como é celebrado hoje mensalmente, é justamente a morte e a ressurreição de Cristo, que revelam o sacrifício que Deus fez pelo pecado dos homens, a fim de que pela fé em seu Filho o homem pudesse ser salvo. Então não havia nenhum tipo de celebração com relação ao aniversário de Jesus Cristo nos primeiros séculos da era cristã. A pergunta é, como foi que isso começou e por que começou? O imperador Aureliano, o imperador romano, ele estabeleceu no terceiro século, por força de decreto, a obrigatoriedade da celebração ao nascimento do Sol invicto, ou do Deus Sol. E essa festa se tornou uma das festas mais populares no Império Romano, e ela ocorria justamente dia 25 de dezembro. Então o normal era o povo romano, dia 25 de dezembro, participando dos eventos da Saturnália, que tinha troca de presentes, comida e tudo mais. Além disso, eles celebravam o nascimento do Deus Sol, e por força disso, quando um cristão, um pecador que estava acostumado a participar desses eventos, se convertiam, 25 de dezembro se tornou uma tentação. Aqui a gente não tem, eu acho que a pior tentação aqui é para quem gosta de rodeio, né, Jeremias? Depois que se converte, tem um novo rodeio lá na frente, oh, que louca! E vai para o rodeio, deu hora de ir para o culto, ai que louca! Então a parte do rodeio aqui, lá no Nordeste nós temos um problema que são as festas juninas. E as nossas festas são festas em honra a santo. Igual a festa de padroeiro, tem aqui os padroeiros lá também. Mas junho, 13 de junho, que é do Antônio, que as mulheres solteiras vão tudo louca lá e os homens para tentar arrumar marido, virando coitado de cabeça para baixo, enfiado dentro do balde. Se ele não arrumar um esposo ou uma esposa, eles deixam ele morrer afogado. Então, temos o São João com todas as suas superstições e temos o São Pedro dia 29. E nesse período tem, fazendo parte das festividades, uma quadrilha de São João, que é o auge, o clímax, né? Todo nordestino fica sonhando chegar à adolescência para poder dançar quadrilha. Só que o problema é que esses adolescentes e jovens se convertem. E quando chega junho, gente, é um terror. Então o que as igrejas fizeram? Carnalmente falando, impiamente falando, criaram nessa época os arraiais gospel, onde tem quadrilha gospel. A igreja, ela perdeu o senso de que nós atraímos pela diferença, não nos tornando parecidos com o mundo. Porque se nos tornarmos parecidos com o mundo, não vamos saber nem quem é crente no meio da gente, porque não existe um padrão definido. Então o que é que acontece? Para que os fiéis da época não se sentissem tentados, depois da sua conversão, a voltar e a praticar aqueles atos da festa do Sol Invictus, então foi emitido um decreto na igreja que estabeleceu o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus Cristo. Então nós celebramos o nascimento de Cristo, mesmo sabendo que não foi nessa data e nem nesse período que ele nasceu, por força de um decreto que foi escrito e foi promulgado para que preservar os cristãos da tentação de ir lá adorar o Sol Invicto, por ele estar tão acostumado. Então, quando chegava dia 25, se pregava: não vá adorar o Sol Invicto, venha e vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E aí se estabeleceu isso no decorrer da história, né? Mais especificamente, oficialmente, a data de 25 de dezembro para a celebração do nascimento de Cristo foi estabelecida em 440, no século V, né? Ela começou a surgir a proposta entre
350 ou um pouco mais depois de Cristo, mas em 440 ela foi promulgada e se tornou parte das festividades que o cristianismo celebra. O que nós temos que fazer como crentes? Nós precisamos pesar, como Paulo disse. Paulo ele fez uma citação que fazia parte do pensamento pagão da época. Paulo chega na carta aos Coríntios e diz: todas as coisas me são lícitas. Só uma correção, Paulo não está dizendo que todas as coisas me são lícitas. O que eu vejo de crente usando esse texto e essa expressão para defender o amor que ele tem a pecaminosidade dele, não querer abrir mão de coisas que não são condizentes para o crente fazer, é um absurdo. Essa é uma citação que o mundo fazia na época. Então, que até hoje pode tudo. Fora do âmbito da igreja, a pessoa pode fazer o que for. Então, essa ideia de que todas as coisas me são lícitas é uma ideia pagã. Só que Paulo se volta para os crentes e diz para os crentes: mas nem tudo me convém. Então está tudo diante de nós, mas o crente tem que pesar o que ele deve, o que ele não deve, o que ele pode e o que ele não pode. Ele não pode simplesmente imitar porque todo mundo está indo na mesma direção. Nós não fomos salvos para isso. Não fomos salvos para refletir na nossa vida a direção do mundo, mas para refletir para o mundo os valores e os princípios, ou como é dito, as virtudes por Pedro, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para nós não faz muita diferença em que data ele nasceu. O fato é que essa celebração atesta historicamente que de verdade ele veio. Eu digo sempre que é a melhor época do ano para a gente pregar o Evangelho para os nossos familiares. Não tem turma mais difícil da gente pregar do que aqueles que fazem parte da nossa família. Talvez porque eles conheçam o nosso histórico antes da conversão. De todas as vezes que tentamos pregar para eles, eles vão pegar tudo que a gente fez no passado de errado e vão jogar na cara da gente. É um problema sério. Mas no Natal não. Principalmente quando as famílias têm o costume de se reunir e celebrar aquela ceia em família, aquele jantar em família. Então nós sempre aconselhamos os cristãos a aproveitarem esse momento e pedirem a palavra. E lembrarem para todos que estão ali que o motivo real daquela celebração é o fato do Filho de Deus ter vindo a esse mundo como Salvador para trazer esperança terrena e esperança eterna para todo aquele que crê nele. E aí você insere os princípios do Evangelho na sua fala e ninguém vai se revoltar, ninguém vai ficar bravo, não vai. Porque em última instância, a parte de todos esses pensamentos que vêm na mente deles na frente de Jesus Cristo, eles sabem que a celebração do Natal, ela passou a fazer parte do costume cristão por causa do nascimento de Jesus Cristo. Com relação às questões práticas, é pecado dar presente, pecado criado no Natal, essas coisas não é, gente. Não existe culto ao abeto sagrado de Odin hoje, que é o pinheiro, não existe. Ninguém se ajoelha diante da árvore e faz pedido à árvore, achando que o Deus Odin vai dar um presente para ele. Faz com relação ao Papai Noel. Então, Papai Noel a gente tira de cena. Essas ideias de Papai Noel dar presente, de coisa, a gente tira de cena. Porque elas não são verdadeiras e nós não podemos fazer a promulgação de uma mentira. Mas a parte dessas falsas ideias que existem no Natal, o restante se tornou uma parte cultural que vai fazer com que aqueles que fabricam presentes, árvores e tudo que diz respeito à ornamentação ganhem dinheiro e você possa usufruir dos comportamentos culturais que não são pecaminosos como cristão e usar esse momento para transmitir verdades que são cristãs para eles. Então, toda a cultura, ela tem coisa boa, ela tem coisa bela que nós podemos desfrutar, mas parte da cultura, como diz a Confissão de Lausanne, é totalmente demoníaca. Então, cabe eu e você fazermos uma peneira naquilo que é praticado pelas pessoas, não apenas no Natal, mas nas diversas épocas do ano, e aí sim podemos participar e usufruir somente daquilo que não vai de encontro à palavra de Deus. Então, quando nós pensamos em Natal, para nós é o nascimento de Cristo.
se tornou uma marca, se tornou um marco melhor histórico para atestar durante toda a história que de verdade Jesus Cristo veio a esse mundo. E o que eu e você fazemos nessa época? As pessoas falam de Noel, as pessoas falam de presentes, as pessoas falam de ceia, as pessoas falam de espírito bondoso, mas nós falamos de Jesus Cristo. Então removemos a figura do Papai Noel, removemos essa figura do espírito bondoso, porque para nós temos que ser bons para com os outros o ano todo e não no Natal. Então esse tipo de atitude de ser bonzinho somente nesse período do ano não deve fazer parte da nossa jornada, da nossa vida, e o centro do nosso pensamento e da nossa expectativa é lembrarmos desse ato que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 2, eu quero pedir a você para abrir, que narra justamente o fato que, como é que eu posso dizer assim, inspirou essa celebração. Existem algumas verdades aqui que nós precisamos anunciar, e foram as verdades, essas verdades que transformaram a nossa vida, transformaram a nossa história, transformaram a nossa eternidade e nos encheram de uma esperança que acompanha a nossa vida aqui nesse mundo e vai adentrar a eternidade depois da nossa morte ou da vinda de Jesus Cristo. Mas eu quero ler o capítulo 2, a partir do versículo 1. Tem uma coisa aqui que não tem nada a ver com o Natal, mas eu gostaria mais uma vez de lembrar aos irmãos, principalmente porque nós comumente temos que dar razão da nossa fé nessa área para os nossos conhecidos católicos, principalmente quando nós falamos da não virgindade de Maria depois do nascimento de Jesus. Então você chegar para o católico e dizer que Maria não é virgem, não morreu virgem, é para ele dar um chilique por causa de uma tradição que foi criada dentro da Igreja Católica e uma série de malabarismos que nós chamamos exegéticos para tentar desmentir a realidade de que Tiago, de que Judas, de que, eu acho que é João Marcos, agora eu esqueci o nome dos outros dois, e as suas irmãs. O texto vai dizer, e não estão todas as suas irmãs, pela força do texto, no mínimo 3. Então, a parte de Jesus Cristo, ou depois do nascimento de Jesus Cristo, Maria teve pelo menos 7 filhos. 4 homens, 3 mulheres ou mais, porque o nome de mulheres não é determinado. Então, nesse sentido, não tinha como Maria morrer virgem disso. Mas eles chegam e dizem, não, porque porque na linguagem antiga eles chamavam irmãos de primos de irmãos, ou alguma coisa desse tipo. Só que aqui em Lucas, existe uma afirmação de Lucas que desmentiu o fato de que Maria não morreu virgem, é simplesmente chamar as Escrituras de um livro cheio de erros, cheio de falha e cheio de coisas que não são verdadeiras. Então vamos ver. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino o presidente da Síria. E todos iam se alistar, cada um segundo a sua própria cidade. Uma coisa que Lucas fez foi situar historicamente o nascimento de Jesus. É um fato, não é uma lenda. Como alguns pregadores pregam hoje, que o que nós temos nos evangelhos é o registro das superstições, mitos e lendas criadas pela igreja primitiva para dar sustentação à sua fé. Para alguns teólogos, a única coisa que tem de verdadeiro e de histórico nos evangelhos é que Jesus morreu sob Pôncio Pilatos. Aquele Jesus histórico, não o Jesus que é contado nos evangelhos. E que o resto é só lenda, superstição e crendice do povo. Mas aqui Lucas situa. Ele cita quem era o imperador, ele cita quem era o governador e o que foi feito naquela época que poderia servir de referência histórica para que nós pudéssemos dizer, olha, ele nasceu nessa época. O dia e a hora nós não temos como calcular. O que nós podemos dizer à luz dos evangelhos é que Jesus ele nasceu entre final de março e abril. Existe uma série de fatos que envolvem essa data que nos levam a chegar a essa aproximação. Final de março, abril, quando muito maio, mas nesse período por uma série de fatores. Mas não importa.
Dia 25 foi a data escolhida para lembrar isso, esse fato que foi histórico, foi real e foi verdadeiro, e não uma história criada pela igreja para dar sustentação à sua fé. Então, e subiu também José a Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, e para que se cumprisse o nascimento de Jesus em Belém, havia sido prometido lá, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. A Maria também era da descendência de Davi, tanto que quando você vai ver a genealogia de Jesus, você descobre que tem duas genealogias diferentes. Em um livro tem uma e em outro tem outro totalmente diferente. Você diz, mas como é que pode? Duas famílias diferentes, é porque uma é a genealogia de Maria, a outra é a genealogia de José, seu marido. Ambos chegam em Davi porque todos eles vieram da mesma família. E ele vai dizer, e acontecendo que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e aí diz, e ela deu à luz. E aí Lucas faz um comentário sobre Jesus Cristo. Nós temos que lembrar que Lucas, quando escreveu esse livro, Maria já tinha morrido, Jesus já tinha morrido, e ele está olhando para a história do passado, ele sabia tudo aquilo que havia acontecido. Então, quando ele olha para trás e olha para Maria, José e Jesus, ele nota que Jesus não está sozinho na família. Ele sabe que Maria teve outros filhos carnais de verdade, não primos ou sobrinhos que se chamavam de irmãos. E aí ele diz que ela deu à luz a seu filho primogênito. Um filho é chamado de primogênito somente depois que o segundo nasce. Enquanto o segundo não nasce, se tem o filho unigênito. Então, Lucas diz que Jesus é o filho primogênito de Maria. Aquele que nasceu primeiro numa família de muitos outros irmãos. E aí ele diz que ele envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E agora, nessa segunda parte, do versículo 8 em diante, ele vai dizer quem é esse menino que nasceu. Quem é ele? O que esse menino que nasceu tem de especial? Então, o que essa criança, que foi o filho primogênito de Maria, tem de tão especial que se tornou necessário escrever a sua história para fortalecer a fé das pessoas durante todas as eras. Ele vai dizer, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Quando nós dizemos, só um parêntese, que Jesus nasceu entre final de março, abril e possível início de maio, é por causa desse versículo aqui. Se você for em Israel hoje, Israel está em pleno inverno. É muito frio. Só que, quando o inverno passa, vem a primavera e o verão chega no seu auge. Em algumas épocas, o calor é tão insuportável que nenhum pastor vai pastorear as suas ovelhas durante o dia. Então, o que é que eles fazem? Durante o dia eles guardam o rebanho por causa do calor e à noite eles vão levá-los para o pasto para ele comer. E é justamente o que eles estão fazendo aqui. Eles estão pastoreando as igrejas de madrugada. No inverno não se faz isso, é frio de dia e de noite é terrível. Então, na época em que Jesus Cristo morreu, era aquela época em que os pastores pastoreavam as ovelhas à noite e não de dia, possivelmente por força do calor de dia, que era muito intenso e era um costume que era feito. E é o que acontece? Enquanto eles estão pastoreando, o anjo do Senhor aparece para ele. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse, não temam. Por que essa expressão não temam, gente? Quem fez a leitura bíblica esse ano notou que sempre que aparece um anjo do Senhor no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, a coisa não é boa. É normal, o anjo do Senhor vem, ele vem com a espada de fogo mesmo. Então, normalmente, era uma mensagem de castigo.
de juízo. Então, só que agora não é. Enquanto os pastores judeus estão lá, quando o anjo aparece, eles temem, olha, já vamos nos fritar de novo. Mas o anjo disse, não tenham medo. Dessa vez, não é notícia de juízo. Dessa vez, não é notícia de sofrimento. Os anjos vão dizerem que vieram pregar o Evangelho para eles. Eis que vos trago boas novas. A palavra que é usada ali é procedente do Evangelho, né? Da palavra Evangelho. Acho que é o Angelis Septai, alguma coisa assim. Mas eles vieram anunciar as boas novas. E eles falam uma coisa acerca dessas novas. É que não é nova de juízo, nova de tristeza ou de sofrimento. Mas ele diz que eles trazem nova de grande alegria. Não é só de alegria, é que vai trazer grande alegria, porque essas boas novas irão trazer grande alegria. Primeiro, por causa do conteúdo delas, que nós vamos ver no versículo 11. E segundo, por causa da extensão. Para quem foram as promessas salvadoras de Deus no Antigo Testamento? Para o povo de Israel. E alguns gatinhos pingados que Deus separou na história para alcançar. Só que a partir da vida, obra, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, as promessas de Deus elas ganharam um vulto maior. Então ele vai dizer que ele traz novas de grande alegria, não apenas para os pastores que estão ouvindo, mas não apenas para o povo de Israel, nação a qual os pastores pertencem, mas ele veio trazer uma notícia de grande alegria para o povo todo. Ou melhor, para o mundo inteiro. Essa obra que Deus estava começando a realizar com o nascimento do filho de Maria, o seu filho primogênito, iria abençoar todas as famílias da terra. Lembra da promessa de Abraão? Em ti serão benditas, ou no teu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Então Jesus veio para consumar, para concluir, para realizar a obra que Deus havia prometido durante todo o Antigo Testamento. E o que é que essa obra tem de especial? O que essa obra que o primogênito de Maria iria realizar, que fará com que pessoas, quando a gente olha assim, todo o povo, não são todas as pessoas, porque essa leitura é mais fácil fazer à luz do Novo Testamento. Jesus, com seu sangue, comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. E o cântico lá de Apocalipse 7 vai dizer, e para o nosso Deus os constituísses reino de sacerdotes, fazendo possivelmente alusão àquela citação de Pedro, 1 Pedro 2,9 em diante. Então aqui nós temos os anjos dizendo que a vinda e o nascimento desse menino traria uma alegria mundial, e nós somos uma prova disso. Nós não somos judeus, mas a salvação de Cristo alcançou a nossa vida. O que havia na vinda e na vida desse rapaz, dessa criança que estava nascendo, que iria fazer com que o mundo inteiro se alegrasse? Ele vai dizer no versículo 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, aquele que Deus havia prometido desde Gênesis 3,15, e que pelas linhas do Antigo Testamento, através dos profetas, ele vinha lembrando o seu povo. Ele iria enviar um para resgatar o seu povo do estado de condenação que eles se encontravam por causa dos seus pecados. Talvez um dos textos mais claros a respeito disso é Isaías, capítulo 53, em toda a ceia nós lemos ele, e em um dos versículos, eu acho que 5 ou 6, ele vai dizer que o castigo que ele nos traz a paz estava sobre ele. Um dos propósitos da vinda dessa criança era se colocar diante de Deus, entre Deus e os seres humanos, a fim de que o castigo que os seres humanos deveriam merecer e receber pelos seus pecados, eles o livrassem disso e recebessem no seu lugar. Tanto que a tradução mais clássica para a palavra Salvador é libertador. Cristo veio a esse mundo para nos libertar da culpa e do castigo que os nossos pecados mereciam.
Então a esperança de redenção do povo de Israel, e não apenas do povo de Israel, mas das ovelhas que Jesus disse que estavam fora do aprisco de Israel, que pertencia a outro aprisco, seria consumado aqui. Então Jesus Cristo veio para libertar o homem do seu estado de condenação, obra que nenhum homem poderia realizar por ser pecador. Foi na vinda de Cristo que a esperança terrena e a esperança eterna se tornou parte da nossa linguagem e do nosso viver. Então Ele é o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele por intermédio do seu sangue traz perdão e purificação, e como consequência disso concede a vida eterna a pecadores que mereciam exclusivamente a condenação. Ele é o libertador prometido, Ele é aquele que Deus enviou para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus. Ele não apenas é o Salvador, mas é o Salvador carimbado, é o Salvador verdadeiro. E isso era importante naquela época, talvez para nós não. Até sim, né? Porque não é anormal nós vermos, agora deu uma parada, aparecer um louco aí no mundo dizer que é a reencarnação de Jesus Cristo, né? Como aquele maluco do Henrique Cristo, que desapareceu, né, da mídia, graças a Deus. Mas o que nos chama a atenção é que aparecem os loucos aí dizendo que é Jesus Cristo, que são Jesus Cristo, e eles conseguem seguidores. Tem uma agora, não sei se é no México, nos Estados Unidos, que diz que a reencarnação de Jesus Cristo, ele tem mais, a seita dele, que é chamada de igreja, se diz que tem mais de 2 milhões de membros hoje. Naquela época, Jesus não foi o primeiro que apareceu, que disseram, ele é o Messias prometido. Se acredita que pelo menos entre 1.500 a 2.000 falsos Messias já haviam surgido no meio do povo de Israel. 2 deles são citados por Gamaliel, quando vai defender os discípulos, quando ele diz, apareceu um tal de Teudas aí, e ajuntou uma multidão, mas ele morreu e a multidão se dispersou. Apareceu também um tal de Judas, que também arrebanhou uma série de homens, de seguidores, mas depois que ele morreu, a multidão se dispersou. E esse é o argumento que ele usa, né, para falar dos apóstolos. Se esse que morreu foi de Deus, então a gente não tem como lutar contra Deus. Mas se não foi, esse trabalhinho aí vai ficar para trás, não precisa ficar preocupado. Então haviam surgido vários falsos messias que se enviaram a si mesmos para tentar usufruir dos benefícios da vida que eles teriam se fossem aceitos como messias. Mas aqui não. Lucas diz que ele é o enviado de Deus. Ele é o prometido, aquele que Deus prometeu ao seu povo durante todo o Antigo Testamento, através dos profetas, de que ele viria e libertaria o seu povo. Tanto que, lá em Atos capítulo 1, quando Jesus ressuscita, qual é a primeira pergunta que os discípulos fazem? Será este o tempo de vires restaurar o reino a Israel? Eles pensavam que era a época da restauração de Israel, mas Jesus disse, não vos compete saber tempos e épocas que Deus reservou para o seu próprio poder. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o trabalho da igreja é pregar o Evangelho, é chamar as ovelhas que estão fora do aprisco do Senhor, dizendo para elas que o bom pastor morreu para conceder a elas vida eterna. Esse é o propósito do Natal para a gente. É a melhor época do ano. Por quê? Porque quem nasceu foi o Salvador. O Salvador enviado por Deus, o Cristo, o ungido de Deus, e por último, que também é Deus. Ele é o Senhor, é o Kyrios. Para Jesus Cristo aqui existe uma frase que é dita lá em Apocalipse sobre ele, na sua segunda vinda. Ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Ele é Deus. E essa afirmação, ela faz parte do pacote da salvação. Em João 20, 31, João escreve acerca do que foi registrado no seu Evangelho. Essas coisas foram escritas para que creiais ser Jesus, o Cristo, o ungido de Deus que ele enviou para libertar o seu povo, e o Filho de Deus, ou o Filho divino, ou como João fala várias vezes no seu Evangelho, o unigênito de Deus. E ali o unigênito não é diretamente o único filho dele.
é o único Filho que é divino como Ele é. Então, chamar Jesus Cristo de Filho de Deus é chamar Ele de Deus. Tanto que um dos motivos pelos quais os fariseus queriam matá-lo, os judeus, era porque eles disseram que tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Por quê? Porque Jesus tinha dito, eu sou o Filho de Deus. Então, para que uma pessoa seja salva, ela precisa crer nessas duas coisas. Que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus, o Salvador que veio a esse mundo enviado por Deus, e que Ele é Deus. E que Ele é Deus. Às vezes a gente encontra os irmãos da igreja desesperados, né? Porque vai conversar com alguns testemunhos de Jeová que já tiveram a mente manipulada de novo, e o testemunho de Jeová diz, eu sei que Jesus é o Messias que Deus enviou. Aí o crente fica lá. Aí o que você faz nessa hora? Então você acredita que Ele é Deus? Não, então não acredita. Porque isso faz parte do pacote da iluminação do Espírito Santo. Então, quando pensamos na celebração do dia 25 de dezembro, não pensamos nessas outras realidades, ou não deveríamos pensar. Porque se pensamos no Natal somente em presentes, em Papai Noel falso, em comida, em dia de ser bonzinhos, e paramos por aí, nós estamos seguindo o mesmo curso do mundo. E estamos vivendo como imigrantes, como pessoas que vivem no aconchego da comunidade cristã, uma realidade de vida que não faz diferença para eles lá fora. Mas nós temos, como é dito pelo Heber lá, temos que viver como missionários. Temos que olhar esses momentos que nós nos reunimos aqui para estudar as Escrituras, para louvar a Deus, para orar a Deus, como o posto onde nós recarregamos as nossas baterias para sermos crentes lá fora. E aí sim nós vamos fazer diferença, e aí sim nós vamos fazer distinção, e aí sim nós vamos ser, como vimos no livro de Atos, amados por aqueles que se converterem pela pregação do Evangelho e odiados pelo resto, mas isso faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida como alcançados por Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o ungido de Deus, aquele que foi enviado para libertar o povo do pecado e conduzi-los à vida eterna, e que Ele é o Filho divino, o único Filho de Deus, que é Deus quando Ele é. Por que é necessário nós acrescentarmos e sustentarmos que Jesus é Deus, gente? Lembrando aqueles que estão lendo a Bíblia conosco, existem duas citações do Antigo Testamento, agora me falhou as referências, mas elas estão lá, que é dito que Deus procurou um homem para se colocar entre ele e o seu povo e não achou. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum ser humano que veio a esse mundo pelo modo natural tinha condições de se colocar diante de Deus pela raça humana para pedir que Deus abençoasse, porque ele era um amaldiçoado também. Então o que é que acontece? Para que nós pudéssemos ser libertos daquela triste condição em que nos encontravam, o próprio Deus teve que vir. Só Deus é perfeito. Só Deus é totalmente bom. Só Deus é totalmente santo. Só Deus é totalmente puro. E para que a restauração viesse, só Deus seria o cordeiro necessário para tirar os pecados do mundo. Então, nesse sentido, não podemos tirar a divindade de Cristo da nossa fé, porque se tirarmos e transformarmos Ele no homem normal, então nós nos condenamos juntamente com o restante da raça em nosso primeiro pai Adão. Então, o fato dele ser Deus, o fato dele ser ungido e o fato dele ser libertador produziria não alegria, mas grande alegria naqueles que viessem a crer. E aí vem o restante do texto que nós vamos ler. Isso vos será por sinal, eles vão achar o Messias lá na manjedoura. Ele diz, e achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aí vem, no que diz respeito aqui, esse texto é muito complicado para a gente traduzir no original, mas o que esse texto, versículo 14, está afirmando é que essa criança que iria nascer, que é o Salvador, que é o Messias, que é Deus, ele traria a paz entre Deus e os homens.
Ele seria o instrumento por intermédio de quem a paz na terra, procedente de Deus, seria conferido como um ato de bondade para os homens. E aí, não como porque os homens se tornaram bons, mas como resultado da bondade de Deus sendo derramada por eles. Então aqui a gente tem um problema bem grande, mas a tradução e sentido lá no original é mais ou menos esse. E ele vai dizer: e aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. É normal as pessoas quererem montar presépio no Natal. Só que eles teimam em colocar os magos lá. Os magos não participaram desse momento. O registro dos magos foi feito por Mateus, e os magos encontraram Jesus Cristo quando Jesus Cristo estava com 2 anos com a sua mãe numa casa. Não aqui. Então aqui, na hora do nascimento, as testemunhas foram os pastores que estavam no campo. Então essa figura do presépio com os magos lá, os magos ali estão de, como é que se diz aqui? De peru. Colocaram eles lá sem eles serem convidados. Então quem presenciou o nascimento de Cristo foram os pastores, e aí eles viram que o que os anjos tinham pregado para eles era verdade. E os anjos chamaram o anúncio de evangelho, gente. De evangelizar, de evangelização. Então, qual foi a primeira coisa que eles fizeram depois que descobriram que a pregação do evangelho dos anjos era verdade? Eles pregaram para os outros. Não se precisaria ter ordem para evangelizar. Descobrimos um tesouro de valor infinito, e que todos os seres humanos podem se tornar participantes deles. Não tem como a gente guardar isso só para a gente. Então, quando eles testificaram que era verdade, e vendo isso, vendo o menino, aqui não tem saindo dali, mas isso aconteceu, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, e todos os que a ouviram se maravilharam dos que os pastores lhes diziam. Então eles foram alcançados pelo Evangelho e se tornaram pregadores do Evangelho para aqueles que ainda não conheciam o Evangelho. Isso é a vida normal dos crentes. Diz que Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, e aí os pastores, e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto e como lhes havia sido dito. Então, eles voltaram com grande alegria, porque aquilo que os anjos haviam pregado era verdade. Então, quando nós pensamos nessa época de Natal, principalmente como cristãos, nós precisamos nos lembrar disso, e somente disso. Celebramos o Natal, porque ele nos lembra a verdade histórica de que Deus enviou o seu Filho a esse mundo. E ele nasceu em Belém, há cerca de 2000 anos atrás. E a Bíblia diz que ele não era uma criança comum. Ele era o Salvador, ele era o ungido, o enviado de Deus para libertar o seu povo. Ele era Deus. E o fundamento do Evangelho é esse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, com a sua vinda, quem ganhou o presente fomos nós. Nós celebramos o aniversário de alguém que não quis presentes, mas que veio a esse mundo para que nós pudéssemos receber o melhor presente que um pecador pode receber: o perdão dos seus pecados, a purificação dos seus pecados e a vida eterna. Então, precisamos pedir a Deus que abra uma porta. Como Paulo usa muito esse termo em Atos, que Deus abriu uma porta para ele pregar e abriu o coração dos ouvintes para aceitar. Temos que pedir que Deus faça uma coisa dessa naquele momento em que estamos com os nossos familiares, que pelo poder do Espírito nos dê ousadia para pedir a palavra, somente para dizer para eles que nessa época do ano nós celebramos o acontecimento mais importante da história da humanidade. Nasceu em Belém o Salvador,
que foi enviado por Deus e que era Deus como Deus Pai. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos um instrumento para que as pessoas nessa época venham ouvir mais uma vez acerca desse ato de bondade, esse ato de amor maravilhoso que Deus realizou para com suas criaturas, para com os pecadores. Pai amado, te agradecemos ao pensarmos nessa época, te agradecemos ao pensarmos nessa data, te agradecemos mais ainda por aquilo que essa data nos lembra e pelo fato, Senhor, de havermos sido alcançados por essa obra salvadora que o Teu Filho realizou. Por isso, que o Senhor nos faça pensar muito nessas coisas, possamos trazer à nossa memória continuamente essas verdades, e não apenas isso, que a nossa boca seja um instrumento para que outros que ainda não tiveram fé no Teu Filho possam ouvir essa mensagem de boa nova que trará grande alegria para todo o povo que crê, Senhor. Nós pedimos que a nossa boca seja um instrumento por intermédio do qual o Senhor venha chamar muitos outros para do seu aprisco, muitas ovelhas que estão fora do aprisco, para habitar no aprisco que estará continuamente sob os Teus cuidados. Por isso, que o Senhor nos faça pensar nisso e lembrar disso, ó Deus, a fim de que nós possamos dar testemunho da nossa fé, aquele que nos pergunta. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por sabermos que não é uma lenda, não é uma superstição, não é um mito, mas é verdade. Teu Filho nasceu, o Salvador nasceu, viveu e se ofereceu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver em esperança de vida e vida eterna. Por isso, recebe o nosso louvor por tão grande obra, te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém?